Toca da Raposa, porque assim como o Atlético, o Cruzeiro volta aos treinos amanhã. E no Cruzeiro, pessoal, os reforços estão sendo anunciados, né? Giovana que tá por lá, janela fecha às 7 da noite de hoje. E aí, Giovana, chega mais alguém? Boa tarde, minha amiga. Parece que não, viu, MC? Muito boa tarde para você. Prazer falar com você por aqui no Globo Esporte. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente por aqui. Mas o Cruzeiro oficializou 2 jogadores hoje pela manhã, começando pelo atacante equatoriano Kenny Arroyo, de 19 anos, chega assinando um contrato com o Cruzeiro até o fim de 2029. O Cruzeiro ainda não divulgou, né, segue sob sigilo os valores envolvendo essa negociação, mas o GE apurou que mais de 50 milhões de reais vão ser destinados para essa negociação. Cruzeiro que agora tem 50% dos direitos econômicos do Kenny Arroyo. Agora outro reforço oficializado pelo Cruzeiro hoje foi o volante Rian Guilherme, de 22 anos, vem do Fortaleza, também assinando um contrato com o clube até o fim de 2029. A equipe se prepara já para a partida da semana que vem, jogo decisivo, volta aos treinos amanhã, focado 100% nessa partida decisiva pela Copa do Brasil contra o Atlético. E até sobre esse jogo, o Cruzeiro divulgou agora há pouco que todos os ingressos destinados para a torcida do Cruzeiro foram esgotados. Cruzeiro, na verdade, todos os torcedores que vão estar na partida da próxima quinta são torcedores do Cruzeiro, mas o clube tinha cerca de 60 mil ingressos disponíveis para essa partida e os 60 mil foram esgotados em menos de 2 dias. A torcida do Cruzeiro está realmente muito empolgada com essa partida, está muito confiante com a classificação, principalmente depois de ter vencido o primeiro jogo por 2-0. Agora o time se prepara para a semana que vem, na quinta-feira. Boa noite. Tá certo, Giovana. Ótimo trabalho aí para você. Me dá a nota do Cruzeiro aí, Andrezão, por favor. Ó, tá aqui, ó, ingressos esgotados. Coisa linda, né? Não era para ser diferente, né? Aliás, tudo indica para ter uma festa, espetacular no Mineirão no jogo da volta. Então, ingressos esgotados. Aí, agora há pouco, diante da insatisfação do torcedor, e o Valu daqui a pouco vai explicar por que o torcedor tá pistola, aí vem a nota do Cruzeiro, né? Aí vem a nota. Enche a tela aí, Andrezão. Aí, ó, essa nota aí diz: Nação Azul temos mais de 260 mil torcedores com a biometria facial cadastrada e acabamos de alcançar a marca de 97 mil sócios 5 estrelas. Todo este grupo está habilitado a comprar ingressos para o clássico da próxima semana. A questão central é que o Cruzeiro tem apenas 59.461 bilhetes para comercializar. Impossível o clube atender toda essa demanda. Nas 3 primeiras janelas de venda, no primeiro dia de abertura, o Cruzeiro teve cerca de 40 mil sócios habilitados a comprar. Abrimos o segundo dia de venda com 45 mil ingressos comercializados. Ou seja, estavam cerca de 14 mil bilhetes à venda nas 2 últimas janelas destinadas aos demais sócios inscritos no programa. Ressaltamos, o ponto crucial não foi outro, além da demanda excessivamente maior que a oferta de ingressos. Agradecemos a compreensão e ao apoio incondicional da nossa apaixonada torcida. Jogamos juntos. Meu nome é Enéas. O Mineirão é pequeno demais pro Cruzeiro. Tem que dobrar o tamanho do Mineirão, né, Valuzeiro? Valuzeiro, vamos falar sério aí. Explica por que o torcedor do Cruzeiro tá pistola. Primeiro que o motivo nunca foi apontado na nota oficial do clube, né? O motivo de realmente isso estar acontecendo. O clube... A torcida, a gente está falando de um público, de uma torcida que tem 40 mil de média no Campeonato Brasileiro. Por que eu estou reiterando isso? O torcedor do Cruzeiro, ele está acostumado a trabalhar com grandes demandas por procura de ingresso. Faltou a nota dizer, na minha opinião, que tudo isso se deu pela questão de abertura de ingressos para serem comprados a mais. Isso acontece geralmente, independente da categoria, a gente está vendo aí uma parte do que fala. Ressaltamos que a compra desses ingressos extras só pode ser feita após a abertura da venda geral, que foi exatamente o que não aconteceu na comercialização dos ingressos para o jogo contra o Atlético. A venda geral começou a partir do meio-dia. Qual a questão? Quem é sócio diamante tem direito a 4 ingressos e comprou mais 2 ingressos, ou seja, num total de 6, e que é o normal do sócio diamante. Agora, o que não é o normal é essa venda extra ser aberta antes da venda para o público em geral, ou seja, aquele que não é sócio torcedor 5 estrelas. O que aconteceu? O sócio diamante, ele exerceu o direito dele, ele não é culpado por isso. O responsável é quem, para mim, trocou essa regra o ingresso a mais antes do horário do que geralmente é previsto. O sócio diamante adquiriu os 4 ingressos que ele tem direito, mais 2. O cabuloso adquiriu os 2 ingressos dele, mais 2. O cabuloso Max
adquiriu os dois o ingresso dele, mais um e mais dois. Olha só, vamos imaginar, igual a nota fala, 40 mil. Vamos imaginar que cada um comprasse um ingresso. Você já teria 40 mil ingressos, né? Então a grande questão é a abertura para a compra de ingressos a mais, dos ingressos extras dessas categorias, que fizeram o quê? Com que a categoria time do povo ficasse estrangulada. Então eu tenho relato de torcedores que estavam desde as 8 horas na fila virtual e quando abriu a fila, quando abriu a comercialização 9h04 da manhã, já não tinha mais ingresso com desconto, ingresso de nenhum valor. Muita gente conseguiu comprar o ingresso no valor cheio, então é essa questão. Lembrando, né, que nesse caso, repito, o que é mais grave não é a questão do sócio ser melhor, ter mais direito, mas é uma questão, uma regra que foi quebrada dentro do próprio sistema de sócio torcedor 5 estrelas do clube. Geralmente, a gente está aqui falando agora, era para essa venda ter começado a extra a partir do meio-dia, mas não, a partir de 9, o sócio time do povo foi procurar ingressos, muitos não acharam com desconto, muitos nem acharam, e os que conseguiram comprar não tiveram acesso ao valor, só tiveram acesso ao valor inteiro, HG. Então a questão, o torcedor do Cruzeiro, ele sabe muito bem a quantidade que ele é espalhado pelo mundo, sabe muito bem das demandas, repito, a gente está falando mais uma vez de um time que está colocando 40 mil de média no Campeonato Brasileiro, então a questão foi a mudança, essa alteração, e uma alteração que não foi avisada anteriormente, antes da comercialização dos ingressos. Bom, mastigado, né? Esse é o ponto, né? O valor elucidou para todo mundo entender. O Cruzeiro vem enchendo o Mineirão de forma sequencial. Vários jogos em sequência o Cruzeiro vem enchendo. E por que esse problema não surgiu antes? Porque a regra foi mantida. Aí agora, de repente, do nada, pum, muda a regra. Então essa é a reclamação. E isso realmente a nota do Cruzeiro não explicou. Então, mais uma vez, é o torcedor sendo lesado, né? Os valores estão ok, Valor? Dentro do esperado? Sim, os valores estão ok, dentro do esperado para cada categoria, Breno. O que pegou mesmo é essa questão dos ingressos e não é culpa do sócio que é melhor. A questão não é essa. A questão são os ingressos extras. Pô, se eu tenho direito a 6 ingressos, eu vou comprar 6 ingressos. Mas o que dói no sócio torcedor do time do povo é que, por exemplo, esses 2 ingressos extras que o sócio diamante comprou, e a responsabilidade não é do sócio diamante, é do clube que usou essa possibilidade, talvez esses 2 ingressos que foram comprados não é nem alguém que vá tanto aos jogos quanto o sócio time do povo, né? Talvez seja alguém até que tenha capacidade de ter alguma categoria de sócio, não importa o qual. É bom deixar bem claro que não é a responsabilidade é do clube, é do sistema de sócios de ter trocado uma coisa que já está estabelecida por eles mesmos. Não é, o cara não comprou. O cara tem direito de comprar 6, ele vai comprar 6, mas esse prazo que eles simplesmente diminuíram, já era 9 horas da manhã, eles diminuíram esse prazo em 3 horas. Não deram tiraram, acabaram ceifando, de certa forma, a oportunidade do sócio time do povo adquirir os seus ingressos. E repito, o torcedor do Cruzeiro está acostumado. Esse clássico não vai ter o mesmo público, talvez, do que o primeiro Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Então essa dá nota para mim de que a demanda, cara, a demanda é alta na maior parte em todos os jogos do Cruzeiro, praticamente na temporada 2025. Nós abrimos espaço aqui para o Cruzeiro, mas o Marconi Barbosa não retornou e parece que nem vai retornar. Então o espaço está aberto aqui. Se quiser explicar, tentar passar para o torcedor o que de fato aconteceu, por que essa tomada de decisão foi nesse caminho, então o espaço está aberto aqui. Se quiser falar, se não quiser também, vamos tocar na vida e ponto final, porque tem um valor aqui para mastigar e explicar o que nós estamos abrindo espaço aqui e você, Marconi, não está querendo usar para explicar para o seu torcedor, né? Porque quando o negócio tá bom, cara, tá ganhando e tal, aí os caras ficam grandão. Agora, quando o negócio dá, aí os caras ficam numa simpatia, procura e tal. Porra, cara, trata o torcedor com respeito, cara. Usa o espaço aqui, explica, né? De repente, contrapõe aqui o que o Valu tá dizendo, explica. O Valu não tá correto, então explica por que não tá. Dá uma satisfação pro torcedor, cara.
Pô, o sócio do time do povo aí, os caras estão pistola e com razão. Mas não é questão de não estar correto. Tem ali a explicação do que é o estatuto do sócio 5 estrelas e tem o que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro até se explica falando que liberou uma carga de 40 mil ingressos inicialmente e já foram 40 mil sócios, aliás, aptos a comprar. E 45 mil ingressos foram negociados, comercializados, na verdade. Então, assim, não é nem questão de não explicar o valor, mostra ali o regulamento, o estatuto dos sócios 5 estrelas. Já está explicado o que o valor disso. Não tem como a explicação do valor estar incorreta. Ali tem o estatuto dos sócios 5 estrelas, não tem o que discutir. E aí, Pedrinho, faz o seguinte, pega o Mineirinho junto e faz um estádio maior aí também. Aí resolve o problema. Tá, me dá aqui os reforços do Cruzeiro. Contratação, Kenny Arroio e o Rian também. Então os dois foram contratados. O Sinisterra já estava aí. Perguntei ao valor e agora eu pergunto a vocês aqui, meus queridos. Dentro do que o Cruzeiro buscava, né? Atacantes rápidos, fortes, mais físicos, rápidos, jogador de ponta e tal, tá aí. Ele cumpriu o que tinha prometido, né? Ele cumpriu e ainda acrescentou, né? Tem a questão do Ian, que é um extra, né? Que a gente já debateu isso, eu acho que ele concorda plenamente com o Valu, é um espaço meio que barrado, entre aspas, para o Wallace. Eu acho que o Rian vem para assumir essa condição de um substituto imediato para o Lucas Romero. E o Arroio e também o Sinisterra, eles vêm para acrescentar ainda mais a esse time do Cruzeiro, que já é muito forte, vem muito bem na temporada. E o Leonardo Jardim tinha pedido 2 extremos, né? E esses extremos chegaram. Então, o que a gente espera é essa reta final do Cruzeiro ser ainda mais potencializada do que a gente viu até aqui. 2 jogadores escolhidos, né, o Sinisterra e o Arroio, 2 jogadores escolhidos e apontados pelo Leonardo Jardim. Então, se ele já vem fazendo muita coisa pelo Cruzeiro com jogadores que já estavam aí, eu imagino que ainda vai elevar ainda mais o patamar e as condições do Cruzeiro ao longo da temporada. É uma situação muito confortável até para esses jogadores que chegam, porque quando você chega num time que está certinho, encaixado, fácil, né? É muito mais fácil, né? Claro que talvez eles não tenham uma oportunidade tão grande quanto eles imaginam nesse momento, porque o Cruzeiro justamente está encaixado, mas quando eles entram, o nível de cobrança não é tão grande quando você precisa de ter um acerto no time. Né, chegar. Eles não carregam essa carga, né? Então talvez esses jogadores eles sejam uma situação já para um longo prazo, visando talvez uma temporada mais para frente, né? Você já pensando numa sucessão, a gente não sabe como é que termina a temporada. No meio de campo você tem um volante aí agora, você pode chegar uma proposta pro Lucas Romero, pro Lucas Silva, você já tem um cara que tá ali dentro do grupo, porque o Wallace não vai ser esse cara. Não vai ser. Já tá definido. Então eu vejo com bons olhos. Aliás, né, todo o trabalho que é feito pelo Leonardo Jardim, pela direção do Cruzeiro, a gente tem que dizer aqui, né? Tá tudo dando certo. Planejamento? Tudo planejamento. É bem diferente do que a gente vê no Atlético. Ô, HG, posso só caso não tenha ficado claro, eu acabei recebendo algumas mensagens, só deixar claro o seguinte. Nenhuma categoria, ainda voltando à questão do sócio, nenhuma categoria de sócio do Cruzeiro compra 6 ingressos. Qualquer categoria só tem direito a mais 2 ingressos. Então, se eu passei dessa forma, ou se o entendimento foi dessa, fica aqui a minha errata, agradecendo ao Maranguape. A questão é, o sócio diamante, por exemplo, ele tem direito a 2 ingressos no setor diamante ou a 4 ingressos no setor, em qualquer outro setor, mais 2 ingressos, sempre a cota de ingressos a mais é sempre 2. Então, podendo chegar até a 6 ingressos no caso do sócio diamante, mas não são 6 ingressos adquiridos, não. A cota de ingressos a mais é apenas 2 a mais por cada categoria de sócio, tá, HG? Só com relação ao Rian e ao Arroio, só dizer o seguinte, eles são jogadores que não estão à disposição para o enfrentamento contra o Atlético na Copa do Brasil, porque chegaram após o primeiro jogo ter acontecido. E agora eu vou perguntar, mas para vocês responderem na volta, com a chegada dos que foram contratados, quais os que devem jogar menos a partir do momento que esses aí estiverem bem fisicamente e aptos para entrar no time titular?
E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.